Ora, muito boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui nesta noite pelo querido amigo José António, que naturalmente me honra muito, e por estar aqui convosco para falar sobre este tema de tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todos nós, certamente, estamos nesta caminhada porque Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia, tudo faz para que nós possamos prosseguir aprendendo e caminhando rumo à perfeição. Jesus, como governador da terra, cumpre os desígnios do Pai, que é Deus. E como todo Pai amoroso, Ele pretende educar os seus filhos, que somos nós, todos nós. E muitas das vezes, na educação, nem sempre as coisas correm como gostaríamos. Ou seja, nem sempre os filhos ouvem o que o Pai tem para dizer e os conselhos e orientações que os pais, muitas das vezes, fazem. E é por isso que ainda continuamos nesta trajetória com dores, com algumas alegrias, mas aí, acima de tudo, com muitas aflições, por vezes, e com muitas dúvidas também. Jesus veio à Terra há mais de 2000 anos e sempre me interessou muito a vida de Jesus e a vida daquelas personagens que com ele conviveram. Todos os exemplos que eles nos deram e que ainda nos dão, não é? Porque ficaram marcados para sempre, e sejam os apóstolos, sejam as mulheres que acompanharam o Mestre, seja depois todos aqueles que estiveram com o trabalho de levar a mensagem, a boa nova, a todos os cantos do mundo, todos eles, naturalmente, que o fizeram passando por dificuldades, por lutas, por dores. E São Paulo, que foi quem fez esta afirmação, que é hoje o tema desta reflexão, fala de algo que é muito importante para a nossa compreensão, que é o livre-arbítrio, a possibilidade de nós podermos fazer tudo aquilo que quisermos. Mas depois, não é, remata dizendo que nem tudo o que aquilo que nós fazemos pode ser conveniente para nós. E essa é a grande dificuldade, muitas das vezes, de nós discernirmos aquilo que é bom para nós daquilo que nos pode prejudicar. Este ensinamento também encerra uma outra lei fundamental, que é a lei de causa e efeito, ou a lei da ação e reação. Ou seja, todo o efeito tem uma causa e, portanto, tudo o que nós fizermos nas nossas vidas terá, naturalmente, também uma consequência. E por isso é que esta afirmação tem estas duas partes, de nós sabermos que podemos fazer tudo, mas também sabermos que depois temos as consequências daquilo que nós fazemos, das nossas escolhas. Um livro que me marcou muito foi Paulo Estevão. É um livro que foi escrito por Francisco Cândido Xavier e que foi transmitido por Emmanuel, que era o guia de Chico Xavier. E Emmanuel serviu de intermediário, podíamos quase dizer de médium, não é? Entre Paulo e Chico Xavier. Paulo ia
expondo e narrando os acontecimentos que estão nesse livro, e Emmanuel ia transmitindo esses conhecimentos a Chico Xavier. E nós vemos nesse livro muitos exemplos daquilo que é hoje o tema da nossa reflexão. Ou seja, da liberdade que nós temos de decidir, de escolher, mas depois como é que essas escolhas vão afetar o amanhã, o futuro nas nossas vidas. E, portanto, esta questão do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, ela, conforme nós aprendemos na doutrina espírita, vai estando ao nosso dispor à medida que nós também vamos adquirindo maior consciência. Ou seja, se nós ainda não soubermos discernir muito sobre o que é o bem e o que é o mal, o nosso livre-arbítrio estará mais limitado do que aqueles que já têm algum conhecimento, alguma evolução e já conseguem fazer essa distinção entre aquilo que nos convém e aquilo que nos prejudica. Um exemplo que todos nós certamente temos presentes, que é as crianças, não é? De tenra idade até adquirirem mais ou menos um estado psicológico que lhes permita analisar e tomar decisões, quase sempre são conduzidas pelos pais ou pelos educadores, não é? Pelos responsáveis pela sua educação. O que quer dizer que as crianças não têm a liberdade de escolha. Pelo menos no meu tempo não tinham, hoje já não sei, porque aquilo que a gente vê às vezes, e então nas escolas, é uma coisa muito diferente, não é? São comportamentos que certamente mereceriam reflexões e temas para outras palestras. Mas, olhando para a criança, que não sabe ainda discernir o que é bom para ela ou não, nós temos os pais amorosos, cuidadores, que fazem essas escolhas e tomam essas decisões. O mesmo acontece no mundo espiritual, se pensarmos no nosso Pai que é Deus e na nossa condição de crianças em termos espirituais, em termos de conhecimento espiritual. Se nós ainda não temos conhecimento espiritual praticamente nenhum e vivemos dos nossos instintos, ou seja, estamos mais próximos do selvagem do que propriamente do ser civilizado, nós vamos perceber que esses irmãos nossos, que ainda estão nesse início de caminhada, não têm o mesmo livre-arbítrio que tem aquele que já consegue discernir e ter consciência daquilo que lhe convém ou daquilo que o pode prejudicar. Então, em determinadas fases da nossa evolução, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade esteve limitada. Nós não podíamos fazer as escolhas que desejaríamos porque não tínhamos maturidade, digamos assim, não tínhamos conhecimento para tal. E isso aconteceu normalmente nos mundos primitivos, quando ainda estamos numa fase muito inicial da nossa evolução. Mas à medida que nós vamos evoluindo e que vamos aprendendo, nós vamos começando a discernir, não é? Normalmente nós aprendemos através dos erros, é um dos processos de aprendizagem. A gente faz, erra e da próxima já não faz da mesma maneira, não é? Se aprendeu, se não aprendeu, volta a fazer errado. Nesse processo de aprendizagem, nós vamos distinguindo aquilo que nos prejudica daquilo que nos favorece. Ou seja, vamos adquirindo consciência de nós mesmos, dos nossos atos, das consequências dos nossos atos, e então o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha começa a estar menos limitada. E nós começamos, naturalmente, a fazer as escolhas. Muitos ainda ignoram que as escolhas trazem depois as consequências para nós. E pensam que aquilo que nos acontece no dia-a-dia ou é fruto do acaso, ou da sorte, ou do azar, ou
Deus que é mau, que castiga, ou que anda distraído e que não e se enganou connosco, não é? E não compreendemos que Deus, que é nosso Pai, que nos ama, não é nada disso, não é? Como um Pai que nos ama, Ele continua a amar-nos e a saber melhor do que nós aquilo que é bom para nós, o que é melhor para nós. E neste processo de aprendizagem, de evolução, Ele vai nos colocando perante as provas, que são os testes que nós temos que ver se já demonstramos que aprendemos alguma coisa, e vai nos colocando também perante as consequências daquilo que foram as nossas escolhas. Porque a lei de Deus é uma lei que é imutável. Ela não muda para A, para B, para C, nem muda ao longo dos tempos. As leis de Deus são perpétuas, não é? E, portanto, o problema é que nós, como estamos a aprender, muitos não conhecem as leis que regem toda a vida, não é? Já vamos conhecendo algumas coisas das leis do plano material, do plano físico, mas muitos ainda desconhecem as leis que regem a nossa vida enquanto espírito, a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, etc. E falhamos muitas das vezes no incumprimento dessas leis. E esse incumprimento dessas leis tem consequências naturais. Naturais. Não é? Não é Deus que castiga, nem Deus que premia. É a lei que naturalmente traz as consequências das infrações que nós cometemos, consoante a gravidade dessas infrações. Por isso é que Deus é infinitamente bom e é infinitamente justo. E esta é a premissa que nós temos que colocar para compreender depois tudo aquilo que se passa à nossa volta. Porque se nós soubermos que Deus é infinitamente justo e infinitamente bom, significa que tudo o que se passa connosco só tem um propósito. O nosso bem e, naturalmente, cumprir a justiça. Naquela obra que eu falei há pouco, de Paulo Estevão, nós vamos encontrar ali várias personagens. Mas das personagens principais, nós temos Saulo, não é? Que era um doutor da lei, que tinha nascido em Tarso, que tinha tripla nacionalidade. Ele tinha nacionalidade por parte dos pais que eram israelitas e, portanto, ele tinha nacionalidade judaica, mas depois, como Tarso fazia parte da Grécia, também tinha nacionalidade grega, e como era, naquela época, dominada pelo Império Romano, também tinha nacionalidade romana. Isso permitiu-lhe ter uma infância, uma preparação, que lhe permitiram saber, pelo menos, essas três línguas, não é? O hebraico, o aramaico, que era o que se falava na época, o grego e o latim, que se falava em Roma. Ele, com mais ou menos 13, 14 anos, foi enviado para Jerusalém, porque os pais, não é, que eram fervorosos crentes da lei judaica, não é, da lei de Moisés, queriam, naturalmente, que ele fosse educado de acordo com esses costumes e com essa religião. E ele foi enviado para Jerusalém e ficou aos cuidados de um outro sacerdote, que era Gamaliel, que o vai preparar naturalmente para poder, quando chegasse à idade adulta, integrar então esse grupo de sacerdotes, de sumos sacerdotes. A par desta personagem, nós vamos encontrar uma outra família que também vivia na Grécia. Vivia numa cidade chamada Corinto. E essa família que vivia em Corinto era constituída pelo pai e por dois filhos, uma vez que ele tinha enviuvado há pouco tempo. E esse pai tinha um rapaz e uma menina. O rapaz chamava-se Jaziel e a menina chamava-se Abigail. E também eles eram de descendência hebraica, israelita, e também eles tinham conhecimento da lei de Moisés e, portanto, seguiam os princípios dessa religião. E Estevão
E Josiel, digo eu, depois já vamos perceber que fugiu-me a boca para a verdade, e Josiel é educado também nesse cumprimento da lei mosaica. Ele conhecia as escrituras dos antigos profetas, principalmente de Isaías, que tinha predito que viria o Messias salvar o povo de Israel. Então, naquela época, essa família vivia de quê? Das terras, não é? A moça, a menina, ocupava-se dos afazeres domésticos, o rapaz tratava, conjuntamente com o pai, dos animais e das terras. E estavam sob o domínio romano. Numa determinada ocasião, o pai, cruzando-se com soldados romanos, não os cumprimentou. E foi, naturalmente, espancado, não é? Foi naturalmente surrado por esse facto. Mais à frente, cruzando-se com outros para não receber a mesma recompensa, não é? Cumprimentou-os, mas eles não gostaram que um judeu cumprimentasse os romanos, então também lhe infligiram uma sova. E marcaram uma audiência para ele comparecer perante o responsável romano por causa desse comportamento que ele tinha. Ele é admoestado, é condenado e os bens são-lhe confiscados, as terras e a casa. E ele, não aceitando essa decisão, quando saiu dessa audiência, o que é que ele fez? Pegou fogo às terras do responsável romano que tinha tomado essa decisão. Estamos a ver aqui as escolhas, não é? A vida vai-nos proporcionando situações e cada um de nós vai fazendo as escolhas. Ele tinha sido alertado pelo filho que não reagisse ao comportamento dos romanos, que não tivesse determinadas atitudes, que tentasse pacientemente aceitar a situação como ela era, mas, não é? como nós também ouvimos às vezes aquilo que devíamos fazer, mas quando chega a hora parece que nos esquecemos e pronto, erramos outra vez. E naquele caso o pai teve aquele comportamento. Foram naturalmente presos, todos, pai e filhos, e a sentença foi de chicotear os homens, não é? E depois de os condenar a ir para as galés, que era também algo que acontecia na época com os presos. Iam trabalhar como escravos a remar os barcos romanos. E nesse cumprimento dessa sentença, o pai acaba por não suportar os ferimentos das chicotadas que teve que suportar, não é? E faleceu. E ao falecer, o responsável romano acaba por libertar a filha, mas manter o filho preso e depois levá-lo para as galés. Nessa audiência, nesse julgamento, o filho, Josiel, tentou dizer que ele é que tinha ateado fogo às terras do responsável romano, no sentido de libertar o pai dessa pena, desse julgamento e dessa condenação. Mas o pai não aceitou que o filho também assumisse as culpas por aquilo que não tinha feito e, portanto, a filha é libertada, o pai morre e o irmão fica na prisão cerca de um mês até recuperar dos ferimentos e depois vai então como escravo para as galés. Quem conhece o filme do Ben-Hur é muito parecido à história, não é? Até aqui. Porque também por uma injustiça, no caso do Ben-Hur, não é? Ele também foi condenado a ir para as galés.
Estevão aceitou a condenação. Estevão, que é Gesiel, é melhor já ficar assim, que é para não baralhar mais. Gesiel aceitou a condenação, foi para as galés trabalhar como escravo e sempre entendeu que tudo aquilo que lhe acontece na vida é porque tem que ser. Nunca se revoltou com nada que lhe fosse surgindo na vida. Podia não saber o propósito, mas como ele era crente e tinha fé em Deus, ele achava que alguma razão tinha que haver para aqueles acontecimentos, para ele estar naquele lugar e a fazer aquilo que, neste caso, lhe era imposto, que era ser escravo das galés. E ele, enquanto escravo das galés, foi mantendo todos os outros escravos numa atitude de não se revoltarem, de colaborarem, de fazerem aquilo que era o trabalho deles, de aceitarem a situação, etc. E foi apaziguando os ânimos entre os escravos. Entretanto, há um passageiro ilustre numa das viagens, no barco que ele estava, onde ele estava escravo, que adoece, contrai uma doença grave e começa a dar sinais, naturalmente, dessa doença, e o comandante do barco, preocupado que a doença contagie todos os ocupantes, não é? Decide isolá-lo. Só não o atirou borda fora porque era um passageiro ilustre, não é? Um romano importante. E então determina que Gesiel deve tomar conta dele e ver, não é? Acompanhá-lo e tratá-lo durante essa enfermidade. E é o que faz. Gesiel, com muita paciência, com muito carinho, com muito amor, vai tratando daquele romano a ponto de ele conseguir curar-se. E quando ele consegue curar esse romano, ele próprio já está infectado também pela doença, pelo contacto que esteve, pela proximidade que esteve com o doente. E nessa altura o comandante tem o mesmo raciocínio, mas que não podia fazer em relação ao ilustre romano, mas em relação a um escravo, que era, vamos atirá-lo borda fora, que é para não contagiar mais ninguém adoecer aqui na nossa embarcação. E o ilustre romano impediu que isso acontecesse. Lá está novamente as escolhas, a forma como nós fazemos as escolhas e as consequências das nossas escolhas. O escravo podia ter ido para o pé do romano e não querer saber do romano para nada, não é? Até porque estava a ser escravizado por ele, mas Gesiel não teve esse comportamento. Gesiel olhou para o romano como alguém que necessita, como alguém que precisa de ajuda, não interessa de que nacionalidade é, qual é o seu posto, qual é a sua categoria ou a sua importância, é um ser humano como outro qualquer. E a sua atitude levou a que o romano, que tinha obviamente poder, impedisse que o comandante daquele barco o atirasse ao mar. E determinou que no livro da embarcação devia ficar escrito que ele tinha sido atirado ao mar para não contaminar o resto da tripulação, mas que no primeiro porto onde a embarcação aportasse, que ele fosse libertado e fosse pedir ajuda e que alguém o ajudasse. E foi o que aconteceu. E aconteceu precisamente numa terra, num porto chamado Jope. Jope, que foi onde Gesiel foi deixado, com uma bolsa de dinheiro que o romano lhe deixou para ver se ele conseguia quem o ajudasse, tinha naturalmente cidadãos que seguiam os ensinamentos de Jesus. E um desses cidadãos encontra Gesiel e conduz Gesiel até Jerusalém, à Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um edifício onde os apóstolos se reuniam depois que Jesus foi
crucificado e que foi morto na cruz, e onde faziam o estudo do Evangelho, onde cuidavam dos doentes, dos necessitados. Era a casa espírita, digamos assim, de há 2000 anos atrás. Tinha uma parte de estudo, onde se analisavam os textos e as anotações de Mateus, e tinha uma parte onde se tratavam e se cuidavam dos doentes e dos necessitados. E Gesiel é naturalmente levado para essa casa, é acolhido pelos apóstolos, Pedro, João, Tiago, e é tratado. E durante a fase em que ele estava adoentado, ele, devido aos delírios da febre, durante várias noites citava as Escrituras do Antigo Testamento, nomeadamente as de Isaías, que eram aquelas que anunciavam a vinda então do Messias. Quando ele recuperou a saúde, contou a história aos apóstolos e eles então, conforme havia dito o romano importante, que ele deveria mudar de nome para não saberem que ele tinha sobrevivido, uma vez que nos registros da embarcação ele tinha sido atirado ao mar, e é nessa altura que ele então mudou o nome de Gesiel para Estevão. E como os apóstolos tinham assistido a ele lirando, falando das Escrituras, deram-lhe os apontamentos de Mateus para ele estudar, e ao fim de pouco tempo ele estava a ensinar aquilo que Jesus havia ensinado, estava a pregar o Evangelho, estava a curar também e a tratar de todos aqueles que iam ter à casa do caminho pedindo ajuda. Paralelamente, não é? Isto é, de alguma forma, as escolhas de Gesiel e o livre-arbítrio que ele teve e que foi traçando o seu caminho até este ponto. Paralelamente, nós vemos que Saulo, em Jerusalém, já com uma idade adulta, preparando-se para integrar o Sinédrio, que era o tribunal dos sumos sacerdotes, aquilo que ele tinha como característica, como perfil, digamos assim, era o orgulho, o achar-se, não é, um doutor da lei e, portanto, a vaidade, o poder. Era essa a postura de Saulo perante a comunidade, digamos assim. E naquela época, não é, chegaram aos ouvidos que havia um grupo de seguidores do carpinteiro que faziam curas e que viviam e que faziam isso numa casa chamada a Casa do Caminho. E Saulo, não é, perante isso, também fez a sua escolha. Também tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou foi: vamos visitar essa Casa do Caminho, vamos ver o que se lá faz e vamos pôr cobro a esta situação que não pode continuar de as pessoas, não é, seguirem Jesus e adorarem Jesus. E então vai visitar a Casa do Caminho e nesse primeiro encontro ele conhece Estevão. Conhece Estevão, que é naturalmente muito querido por todos aqueles que estão ali doentes, pela forma como ele os tratava, como ele os acarinhava, por toda a ajuda e toda a simpatia com que ele cuidava deles. E nesse encontro, Estevão, fazendo depois de uma oração a pregação do Evangelho, é interrompido por uma mulher que traz a filha muda e que pede para que a filha seja curada, porque há mais de um ano que se encontrava naquela situação. E então Estevão, fazendo uma oração, uma prece, pedindo a Jesus assistência e ajuda, cura a filha dessa senhora, dessa mulher. E então Paulo, aproveitando a situação, acusa-o de feitiçaria, acusa-o de blasfémia e convoca-o para ir presente ao Sinédrio, ao tribunal dos sumos sacerdotes, para se defender perante aquilo que ele tinha feito.
Naturalmente que Estevão não se importunou, não se atemorizou com nada, continuou a fazer aquilo que ele achava que era o correto. E, no dia previsto, foi sozinho apresentar-se perante os sumos sacerdotes. E nesse julgamento, digamos assim, em que Saulo ia conduzindo as perguntas e ia lançando as armadilhas para que o pudessem condenar, começando naturalmente pelos factos que ele havia presenciado e acusando-o de feiticeiro, Estevão, muito calmamente e muito serenamente, foi rebatendo todas as questões que eram colocadas com muita calma, com muita serenidade e com muita elevação, a ponto de enfurecer Paulo, porque ele utilizava naturalmente os conhecimentos que tinha da lei mosaica para contrapor aquilo que Saulo ia colocando, a ponto de Saulo perder o controle e agredir Estevão e de o mandar prender. Entretanto, não satisfeito com isso, ele pede ao Sinédrio que lhe dê carta branca para poder ir à casa do caminho e prender todos aqueles que seguiam Jesus. Não era só o Estevão, não ficava satisfeito só por prender o Estevão. E foi-lhe dada naturalmente essa carta branca. Entretanto, Pedro, sabendo da prisão de Estevão, pede a Gamaliel, que também era sumo sacerdote, também era um dos fariseus, para ir conhecer a casa do caminho, sem preconceito, porque o Paulo, quando foi a primeira vez à casa do caminho, o Saulo, digamos assim, ele já ia com um propósito, ele já ia com uma intenção, ele já ia com o propósito de pôr termo àquilo, não estava preocupado em analisar o que se fazia lá, como se fazia, quais eram as práticas, etc. Mas Gamaliel, quando foi convidado por Pedro a ir visitar a casa do caminho, ele não viu nada de mal ali. Viu pessoas a cuidar dos necessitados, dos que eram marginalizados, dos que eram abandonados, dos que a sociedade não queria, os religiosos não tratavam, o poder político também pouco fazia, e tinha ali um grupo de homens que prestava esse auxílio e essa assistência. E que seguia aquilo que Jesus lhe havia transmitido, que era amar a todos, sem exceção, sem distinção, que foi esse o grande mandamento que Jesus nos trouxe, o amor universal. Então, Gamaliel, olhando para aquilo, não vendo nada de mal, sai com as anotações de Mateus, que Pedro lhe ofereceu para ele estudar os ensinamentos de Jesus. E ele vai estudar esses ensinamentos de Jesus e vai chamar Paulo. Mais outra escolha, não é? Ele podia muito bem estudar os ensinamentos de Jesus e ficar quietinho, calado e não dizer nada. Mas não. Ele chamou Saulo à sua presença antes de se prosseguir com o julgamento de Estevão. Nessa altura, já tinha prendido também Tiago, João e Pedro. Já estavam todos esses apóstolos também presos pelo Sinédrio. E Gamaliel vai-lhe perguntar o que é que ele pretende no dia de julgamento. E ele diz que o que ele quer é que sejam todos condenados à morte. E Gamaliel vai convencer Saulo de que eles não são nada de temer para a sociedade, não estão a fazer nada de mal, têm família, não é? Pedro e Tiago tinham família, João era um jovem, e vai convencer Saulo a libertá-los, mas em troca vai concordar que Saulo proponha a condenação de Estevão à morte. E assim é. Quando se decorre o julgamento, são libertados os outros 3 apóstolos, mas Estevão é condenado à morte e é condenado por
apedrejamento. Será essa a forma como será feita aplicada a sentença de morte. Neste enredo todo, naturalmente que há aspectos que nós, e na altura as personagens, também não estariam a par, que é o que acontece nas nossas vidas. O que acontece nas nossas vidas é que as pessoas que nos rodeiam não estão lá por acaso. As pessoas com quem nós lidamos no nosso dia-a-dia, as pessoas que fazem parte da nossa família, aqueles que se cruzam connosco na nossa vida, não são pessoas, por acaso, que fazem parte das nossas relações. Tem a ver com as nossas existências anteriores, tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com o livre-arbítrio e com a lei de causa e efeito. E naquela situação, Paulo namorava uma jovem chamada Abigail, que andava preocupada em saber notícias do irmão Jeziel, que tinha sido condenado às galés e que nunca mais tinha ouvido falar dele. E Paulo convida a vir assistir à sentença de morte, ao apedrejamento de Estevão. Ela aceita, mas que só iria na parte final porque não queria assistir àquela brutalidade, àquele ato bárbaro de tirar a vida a outro ser humano, não é? E, portanto, no dia em que decorreu essa sentença, não é? Essa pena de morte, digamos assim, Abigail vai chegar no momento em que Estevão está praticamente moribundo, praticamente morto, e vai reconhecer o irmão. Vai reconhecer o irmão ali a ser assassinado, pelos membros de outras sinagogas, membros, naturalmente, religiosos do Sinédrio e daquele culto hebraico, não é? Dos fariseus, e vai, naturalmente, ter um choque. Paulo, sem saber, não é, que eles eram irmãos e ainda desconfiando que ela pudesse estar enganada, acaba por pedir para retirarem o corpo para um compartimento para que se pudesse esclarecer a situação. E a situação esclarece exatamente. Ele era o irmão de Abigail e Paulo, era o noivo dela. E naquele momento em que os três estão ali reunidos, Estevão diz à irmã que deve casar com Saulo porque ele é um ótimo rapaz. Porque se ele defende daquela maneira Moisés, quando conhecer Jesus, também o vai defender da mesma maneira. E que ele, desde que conheceu os homens do caminho e o Evangelho de Jesus, nunca mais o vai abandonar e, portanto, que não se preocupe, porque ele vai continuar bem. E assim é. Ele morre, não é? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Saulo, perante aquela situação e com o seu orgulho, nem na ideia dele, ele nunca vai conseguir ter uma relação com a irmã daquele que ele acabou de matar e, portanto, decide romper com o noivado e afastar-se de Abigail. Ela ainda lhe pede que repense, não é? Mas ele estava decidido. Outra decisão, não é? Outra escolha, outra vez o livre-arbítrio que nós temos para tomarmos as decisões. Abigail, desde aquele choque que teve no momento em que presenciou o irmão quase morto, adoece. Adoece e é levada para a casa de uns amigos que cuidaram dela desde que ela tinha sido libertada da prisão e, passados alguns meses,
conforme acontece muitas das vezes connosco, não é? O remorso, o arrependimento bate à porta e Paulo decide ir visitar Abigail, saber como ela está. E encontra-o naturalmente doente, aproxima-se ou vai se aproximando outra vez dela no sentido de poder fazer as pazes, de poder voltar a ter um relacionamento mais próximo, mas infelizmente ele não vai conseguir porque ela adoece gravemente e quando está praticamente na altura de partir, de morrer, ela chama-o e conta-lhe que teve um sonho e que nesse sonho ela estava com o irmão Estevão e que Jesus estava com eles e que tinha uma missão para o Paulo. Naturalmente que ele não tomou sentido naquilo que ela lhe disse e ficou furioso. Ficou furioso porquê? Porque enquanto ela esteve doente, aqueles meses todos em que ele não compareceu, quem tratou dela foi um cristão, foi alguém que também seguia os ensinamentos de Jesus. E esse cristão que ia visitá-la e que lhe foi transmitindo os ensinamentos de Jesus e que a pouco a converteu ao cristianismo, chamava-se Ananias. E quando Saulo toma conhecimento disso, fica doido, não é? Eu ia dizer possuído, mas não é? Fica doido. Porquê? É o Gesiel, que era o Estevão, que seguia Jesus. Era o Gamaliel, que era sumo sacerdote e que tinha sido o orientador dele enquanto fariseu, que depois que leu os apontamentos de Mateus, abandonou o Sinédrio, foi viver isolado para o deserto e também decidiu seguir Jesus. Agora era a ex-noiva que também se tinha convertido ao cristianismo. Portanto, tudo à volta dele estava a seguir o Nazareno, o carpinteiro, e isso não podia ser tendo ele, ou sendo ele, o defensor da lei mosaica, não é? E então o que é que ele faz? Decide ir prender Ananias. Não é? As escolhas todas de Saulo até este momento foram sempre no sentido de acabar com o cristianismo, de acabar com o culto a Jesus, aos seus ensinamentos, ao estudo do Evangelho, à prática do Evangelho. E nós vemos que, quantas vezes na nossa vida nós somos chamados, não é, a seguir o caminho certo, as orientações que Jesus nos deixou há mais de 20 séculos, e achamos que não é nada disso, que aquilo não é para nós, que não vem da parte de Jesus, que ainda não é o tempo, ainda não é a altura, que nós estamos bem como estamos, etc. Não é? Paulo também não se tinha apercebido que tudo aquilo que estava à volta dele, não é? Sempre em torno de Jesus, era um chamamento para ele. Porque ele teria, naturalmente, uma tarefa a executar. Mas ele só via aquilo que o orgulho o deixava ver. Aquilo que o poder e a soberba na altura, não é? De ter aquele posto junto do Sinédrio e perante a comunidade, isso é que era o mais importante. E é nessa viagem que ele vai fazer para Damasco, para ir prender o Ananias, que ele tem o encontro com Jesus, que certamente todos nós sabemos. Quase às portas de Damasco, não é? Ele vê uma luz muito forte no céu, ele cai da montada que o transportava e ele vê um homem luminoso que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, estarrecido, pergunta: mas quem és, Senhor? E ele responde: sou Jesus. E a partir desse momento, Saulo não foi mais o mesmo. A partir desse momento, Saulo fez uma retrospectiva daquilo que tinha sido a sua conduta até ali,
a forma como Jesus sempre se deparou no caminho, por intermédio dos apóstolos, por intermédio de Estevão, por intermédio de Abigail, e como ele andou sempre a fugir disso, digamos, e a persegui-lo. E então pergunta-lhe: que queres, Senhor, que eu faça? E Jesus diz-lhe que vá para Damasco e que lá depois será instruído. E o caricato qual é? Quem é que vai ajudar Saulo a recuperar da cegueira com que ele ficou naquele momento que teve a visão de Jesus? Precisamente Ananias, que ele ia prender e que ele ia naturalmente procurar também destruir e pôr termo aos cristãos de Damasco. A partir do momento em que ele é curado e recupera a visão, o que é que passa na cabeça de Saulo? Eu, não é, sumo sacerdote, agora que conheço Jesus e que vou segui-lo, é fácil. Vou chamar aqui todos os que são da minha religião, digamos assim, os outros sumos sacerdotes, e vou-lhes explicar que ele é o Messias, que ele é o enviado que aguardávamos, e pronto. E todos vão seguir Jesus. E então diz Ananias que quer fazer no próximo sábado logo uma pregação na sinagoga de Damasco. Ananias ainda lhe tenta dizer que tenha calma, que as coisas não são assim, mas a impetuosidade de Saulo não o impediu, e então, no sábado, lá estava ele na sinagoga a pregar aos outros judeus que Jesus era o Messias. E qual foi a reação? A reação foi que disseram que ele estava doido, não é? Que ele não devia estar bom da cabeça, que avariou de vez, que aquilo era uma blasfémia, que não pode dizer aquelas palermices, e deixaram-no sozinho na sinagoga a falar para ninguém, não é? E Saulo teve ali o primeiro embate do seu orgulho, porque ele achava que ele, importante como era só chegar ali e já estava tudo resolvido. E vai naturalmente ter com Ananias para lhe contar o sucedido. Obviamente Ananias já saberia que a reação ia ser aquela, e o que é que Ananias lhe propõe? Que ele vá se preparar para a tarefa. Que ele se afaste por um tempo e vá estudar os ensinamentos de Jesus, vá começar a vivenciar esses ensinamentos de Jesus, para depois sim, então, os transmitir a todos aqueles que ele naturalmente desejaria que conhecessem o Mestre e os seus ensinamentos. Então nós vemos aqui, nesta pequena parte da história, porque a história é muito mais do que isto, que as nossas escolhas são determinantes para aquilo que depois nos vai acontecer ou não. Deus é infinitamente justo e bom, como eu disse há pouco. E, portanto, Deus nunca, mas nunca mesmo, vai ficar chateado connosco. Não é? Nós temos a ideia que temos que pedir perdão a Deus. Deus não se magoa com as nossas faltas e com os nossos erros. Porque Ele sabe que nós ainda estamos numa fase muito inicial da caminhada, que é natural que a gente erre. E Ele tem paciência. Ele tem paciência e sabe que nós precisamos de tempo para irmos assimilando os seus ensinamentos, e sabe que com o tempo e com o nosso esforço nós havemos de lá chegar. O problema é que quanto mais nós demoramos, mais difícil é a lição. Não é? Mais difícil é a lição. Porquê? Porque nós vamos acumulando erros atrás de erros, situações atrás de situações, que nós vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. E Deus, que é bom e justo, não nos coloca logo todas de uma vez para a gente enfrentar. Não é? Nós vamos
a pouco e pouco, às prestações, vamos enfrentando essas dificuldades. E como temos livre-arbítrio, como temos liberdade de escolha, nós podemos sempre fazer a escolha certa. E a escolha certa, que é aquilo que nos convém, é pensarmos nas nossas decisões quais são as consequências delas. Esta decisão que eu hoje tenho que tomar só me afeta a mim ou afeta a outros? Se eu estivesse no lugar dos outros, como é que eu gostaria que ela fosse tomada? Como é que ela me afetaria a mim? Eu gostaria? Não gostaria? Este é o propósito daqueles que já têm consciência de que as nossas escolhas, de que as nossas decisões têm consequências para nós e para os outros. Então, nem sempre nós temos que passar exatamente por tudo aquilo que fizemos. Se eu matei alguém, eu não tenho necessariamente por morrer da mesma forma que matei alguém. Porque se eu salvar alguém de morrer daquela maneira, eu, por um outro caminho, acabei por reparar o meu erro. Porque a vida que eu havia tirado, agora restituía. Então, nós temos sempre o caminho do amor. Não temos necessariamente que sofrer as consequências das nossas ações, dos nossos atos. Mas nós vamos ver na história de Paulo que muito daquilo que foram as escolhas dele e aquilo que ele fez, ele foi naquela mesma existência recebendo. Ele foi apedrejado, como havia feito Estevão. Ele foi incompreendido. Ele foi também sentindo a injustiça quando fez o mesmo a Estevão, quando ele no Sinédrio estava a defender Jesus e os ensinamentos de Jesus e ele a ridicularizá-los, não é? Ele sofreu o mesmo em muitos locais, e aquele que mais lhe custou foi em Atenas, quando ele achava que ia falar para ilustres cientistas e filósofos que iam compreender os ensinamentos de Jesus e que o deixaram também a falar sozinho, porque não queriam seguir nenhum carpinteiro ressuscitado que vinha falar de que a vida continua e de que nós devemos amar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente. Então nós vemos que na nossa vida, nas nossas existências, nós vamos tendo as oportunidades de fazer as escolhas certas, de podermos seguir o caminho correto, de aceitarmos aquilo que se depara na nossa vida, muitas das vezes sem reclamarmos, sem olharmos aquilo sempre pelo aspecto negativo, mas ver, mesmo no sofrimento ou na dor ou nas dificuldades que vamos encontrando, qual o ensinamento que nós podemos colher daí. O que é que esta dificuldade pode trazer em benefício para mim, enquanto espírito, não enquanto corpo. Não enquanto Paulo agora aqui neste corpo, mas enquanto o espírito que hoje eu estou aqui, mas que vou continuar a ser. Porque as conquistas que nós fizermos, aquilo que nós aprendermos, as virtudes que nós desenvolvermos, vão ficar connosco. Vão ficar connosco. É o tesouro que Jesus dizia que nem a traça corrói, nem a ferrugem destrói. Porquê? Porque não estão ligadas à vida que é transitória, que é da matéria, às coisas que são materiais. Fazem parte do nosso ser, do nosso espírito. E é esse o propósito. Ou seja, quando nós temos que fazer escolhas, saber o que é mais importante nessas escolhas. É a parte material ou a parte espiritual? A parte transitória ou aquela que vai permanecer? E esse é o grande desafio que todos nós temos, a luta que temos que travar diariamente para podermos prosseguir na nossa caminhada. Muitas das vezes não conseguimos compreender o porquê das dificuldades,
o porquê destas pessoas na nossa vida, que muitas das vezes nos tiram calma, paciência, etc. Mas se a gente tem que desenvolver a paciência, que outra forma será, se não, ao pé de pessoas que nos estimulam a paciência? Se a gente tem que desenvolver a calma e a paz, porque não ao pé daqueles que estimulam sempre a discórdia? Não é? É aí que nós vamos aprender a desenvolver as nossas qualidades. E, para terminar, eu lembro-me de uma história, não sei exatamente em que livro é que eu li isso, mas conta-se que Jesus, uma das vezes, caminhando com alguns apóstolos em direção a Jericó, decidiu seguir caminhos para poder ir tratando os necessitados. E chegaram a um determinado local e já não sabiam qual era o caminho mais rápido para Jericó. E então Simão Pedro teve a brilhante ideia de, não havia GPS na altura, não é? Primeiro que se cruzasse no caminho, vamos parar e vamos perguntar como é que se chega a Jericó. E então vem um homem, Simão Pedro barra o caminho e pergunta-lhe delicadamente como é que podem chegar a Jericó. E o homem, em modos brutos, disse que não os conhece de lado nenhum, que não tem como tarefa andar a guiar vagabundos na estrada, que até podem ser assaltantes e que, portanto, que eles sigam o caminho que quiserem e que ele não lhes vai dizer como é que chegam a Jericó. E segue o seu caminho. Simão Pedro ficou todo indignado, não é? Com aquela atitude, e foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus e disse: viu a grosseria daquele homem, a forma como nos tratou, que não nos ajudou, não soube ter uma palavra de orientação para nós, certamente que os céus o vão castigar. E Jesus disse que não devemos julgar os outros sem os conhecer, não devemos julgar sem saber os antecedentes, porquê daquela atitude, o que é que se passou com ele para ele ter aquela atitude e que, portanto, que certamente que os céus e as leis divinas haviam de fazer o caminho de maneira a que ele pudesse receber aquilo que necessita. Passado algum tempo, ainda aguardando por orientações, vêem no caminho uma jovem que transporta um jarro de água na cabeça. E Simão Pedro, novamente, foi ao encontro dessa pessoa para tentar saber como é que haveria de chegar a Jericó. E a moça, muito simpática, tirou a jarra da cabeça, pôs-a no chão e conversou, explicou-lhe, tintim por tintim, as orientações para poder chegar a Jericó, os perigos do caminho, o que é que deviam evitar, para onde é que deviam seguir, tudo com muita tranquilidade, com muita simpatia. Pegou no cântaro da água e seguiu o seu caminho. E Simão Pedro, todo contente, chegou ao pé de Jesus e disse: viu a diferença? Como é que é possível o outro tratar-nos tão mal e esta jovem, com esta simpatia, com esta amabilidade, a explicar-nos tudo e agora já sabemos chegar a Jericó? Certamente que os céus a vão recompensar, não é, mestre? E Jesus disse: claro que sim. Sabe qual é a recompensa? Vai casar com o bruto de há bocado para o poder educar. E, portanto, a lei de causa e efeito é isto. Nós vamos tendo na vida exatamente aquilo que nós precisamos para nos educarmos. Porque o caminho, não é, que chega à perfeição pode ser diverso. Cada um vai fazendo as suas escolhas e vai percorrendo o caminho que for traçando. Há uns mais rápidos, há outros mais sinuosos, com mais dificuldades, mas todos vamos lá chegar um dia. Mas Deus, e neste caso, por intermédio de Jesus, sabe exatamente o que nós precisamos. E vai colocando à nossa frente os caminhos, não é? Para que a gente possa aprender a escolhê-los. Tendo consciência de que seja o caminho que a gente escolher,
Ele vai dar lá. Pode demorar, mas vai dar à perfeição. Então, nós estamos aqui nestas encruzilhadas da vida, não é? Por causa das nossas escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. Mas também, não é só por causa disso, porque também ainda temos que aprender e por isso somos colocados às provas. É preciso testar a nossa fé, a nossa perseverança, os ensinamentos que já adquirimos, aqueles que achamos que já adquirimos, mas que depois damos conta que afinal ainda não é bem assim. Então, nesta caminhada, estamos todos juntos. Estamos todos irmanados no mesmo propósito. E se, obviamente, pudermos fazer a caminhada juntos, partilhando as nossas dificuldades e também as nossas conquistas, certamente que o caminho não vai ser tão difícil do que se o tivermos que fazer naturalmente mais sós, mais isolados e sem a necessária ajuda e compreensão que o alto e que também aqueles que estão junto de nós no plano físico nos vão transmitindo. Era esta a reflexão que eu trazia mais ou menos para esta noite e estou agora então ao dispor. Vamos fazer uma oração para encerrar, depois no fim, se alguém tiver alguma dúvida, no fim, portanto, ter isto ao Paulo, ele esclarece a dúvida que alguém possa ter. Está bem? Então vamos pedir ao Paulo para fazer a oração, uma vez que o passo é coletivo também. Então vamos serenar o nosso espírito. Vamos imaginar-nos na presença de Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso irmão maior, que nunca nos abandonou, nem abandona, e que desde a primeira hora, nesta casa que Ele preparou, neste planeta, nos acolhe, nos orienta e nos guia. Que os seus mensageiros, seus colaboradores, espiritualidade amiga desta casa, mas também do mundo maior, que agora se ligam a nós pelo pensamento, que eles possam, neste ambiente, neste lugar, derramar sobre todos nós as bênçãos, as energias que necessitamos, que nos vão revigorar o nosso corpo, mas fundamentalmente o nosso espírito, que nos vão fortalecer a nossa fé, a nossa crença, a certeza de que Deus é bom, de que agora as dificuldades custam, mas são para nosso bem, que logo mais vão desaparecer, que na outra existência, nas próximas existências, já não teremos que passar pelo mesmo, se soubermos pacientemente, resignadamente, aceitar, trabalhar, servir e amar a todos aqueles que nos amam, mas fundamentalmente aqueles que não nos amam, que têm ainda razões que, por atos que nós não nos recordamos, certamente, não souberam ainda perdoar e continuam buscando a vingança ou a justiça.
nós os compreendemos, porque também nós já fomos assim. Também nós desconhecíamos os ensinamentos do Mestre e também nós fizemos coisas que já nos arrependemos. Então que nós possamos receber estas bênçãos do alto, mas doar também tudo aquilo que pudermos em benefício daqueles que não têm nada, que desconhecem Jesus, os seus ensinamentos. Que os benfeitores amigos que estão connosco no ambiente fortaleçam e nos deem a coragem, nos deem a força para podermos prosseguir na nossa caminhada, fazendo as escolhas certas, aquelas que nos beneficiam enquanto seres imortais, espirituais que somos. Fica connosco, Jesus, abençoa-nos, hoje e sempre. Que assim seja.